Pronto, está sendo gravado a partir de agora. Agora eu vou compartilhar a tela para que vocês consigam ver a apresentação. Normalmente, quando a aula é presencial, eu utilizo muito o quadro para resolver questões que eu acho que fica mais fácil de vocês assimilarem. Mas nesse momento de pandemia, está tendo que ser nesse formato, né? De utilizar slide. Mas ainda assim, eu tentei fazer o mais dinâmico possível para que vocês consigam entender. Vocês já conseguem ver a tela? Sim. Estão vendo Professora, o slide? sim. Oi. Professora, a senhora disponibiliza o slide? Na verdade, eu disponibilizo a aula, mas eu posso colocar o slide lá também, se vocês quiserem no Moodle. Tanto faz. Eu coloco sempre, ó, toda a aula. Vocês vão ver que aqui, durante a aula, a gente resolve exercícios. Eu coloco sempre uma lista de exercícios sobre cada assunto. E tem lá, já está lá no Moodle, no plano de ensino, tem vários livros que são online, que vocês conseguem pegar para estudar também. Então, tem vários materiais de estudo para facilitar, né? Vocês podem consultar tanto o slide, quanto a aula gravada, a lista de exercícios que eu coloco e o livro. Então, todos esses recursos são válidos, né? Para que vocês estudem quando tiver dificuldade. Ó, vamos lá, vocês já conseguem ver, né? A apresentação? Sim. Pronto. Ó, uma coisa que eu queria dizer é que eu não consigo ver vocês quando eu estou apresentando, então, se alguém quiser tirar alguma dúvida durante a aula, interromper, é só abrir o microfone e falar, porque eu não vou conseguir ver caso alguém levante a mão ou algo assim, certo? Aí vocês podem falar, fiquem à vontade. A gente vai iniciar a disciplina de Química Geral. Na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos sobre matéria e energia e os estados físicos da matéria. Vocês vão ver que esses conceitos são bem iniciais, mas são bem importantes. A gente vai aprender o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, como é que acontecem as transformações, o que é uma fusão, o que é uma condensação, o que é uma solidificação. Então, esses conceitos mais iniciais, a gente vai ver na aula de hoje. Certo? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês a ementa do curso, o que é que vocês vão ver ao longo do curso e como é que vai ser a forma de avaliação. Ó, o que é que a gente vai ver ao longo dessa disciplina? Percebam que tudo que tem aqui, vocês já viram lá no ensino médio, certo? Ó, estrutura atômica, todo mundo já viu lá no ensino médio. O que é um átomo, como é que acontece uma ligação química, a classificação periódica dos elementos, estequiometria, o que é um reagente limitante, um reagente em excesso, soluções, concentrações e diluições. Como é que eu preparo uma solução? Se eu já tenho uma solução preparada, como é que eu faço uma diluição dessa solução que eu já tenho? Vocês vão ver que tudo isso é importantíssimo quando a gente trabalha em laboratório. Por exemplo, quando a gente faz uma prática química, aí eu quero fazer uma solução, só que eu não tenho uma substância pura lá no meu laboratório, eu só tenho uma solução já existente. Como é que eu faço para preparar uma solução com a concentração que eu quero, partindo de uma solução que já está pronta? Então, tudo isso a gente aprende nessa disciplina de química, certo? Vamos aprender sobre termoquímica. O que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, como é que eu sei que ela libera ou não calor, o que é que diz a lei de Hess? Então, esses conceitos a gente vai relembrar. Cinética química é quando a gente estuda a velocidade da reação. Por exemplo, eu quero que uma reação aconteça mais rapidamente. Como é que eu faço? Será que se eu aquecer a minha reação, ela vai ser mais rápida ou será que se eu aquecer ela vai ser mais devagar? Então, esses conceitos a gente vai relembrar na cinética. E equilíbrio é para a gente ver o deslocamento de um equilíbrio químico, certo? Algumas reações são reversíveis, acontecem nos dois sentidos, e a gente vai relembrar como é que eu desloco o equilíbrio. Eu quero favorecer a formação de qual produto? Então, como é que eu faço para deslocar esse meu equilíbrio? Quando a gente não está em tempos de pandemia, a gente faz tudo isso, tanto nas aulas teóricas como nas aulas práticas, para vocês verem como é que acontece. Eu tenho alguns vídeos gravados de aulas práticas e a gente tem agora um laboratório virtual que a universidade adquiriu e eu vou tentar usar com vocês. Vocês vão ser a primeira turma a utilizar, então eu espero que dê certo para fazer essas práticas de laboratório. Então, a gente vai ver todos esses assuntos, eu vou tentar sempre mostrar a teoria, fazer exercício e fazer algum tipo de prática para que vocês consigam associar bem e ver qual é a importância do assunto, né? A gente sempre se pergunta para que eu estou estudando isso. Então, vocês vão ver que todos esses assuntos são base para disciplinas que vocês vão ver lá na frente. Por exemplo, a disciplina de biodiesel, produção de biodiesel, eu preciso entender de cinética, eu preciso entender de equilíbrio químico. Então, todos esses conceitos vão ser importantes para as disciplinas mais específicas do curso. Todo mundo não votou, não. Ó, vamos ver agora. Não sei ligar.
os objetivos da disciplina. O objetivo geral é compreender os conceitos da química geral, que serão de fundamental importância para que vocês entendam as disciplinas que vão vir mais lá para frente, as específicas do curso. E os objetivos específicos, quais são, né? Conhecer os conceitos de estequiometria. Vocês vão ter que relembrar, estequiometria é importante para tudo. Vocês têm que saber fazer o balanceamento ideal de uma equação, como é que funciona a estequiometria, quanto de reagente eu preciso para produzir, quanto de produto. Então, todos esses conceitos são importantes. Aprender a preparar soluções, eu vou ensinar a vocês. Se o meu reagente for líquido, como é que eu preparo uma solução? Se o meu reagente for sólido, como é que eu preparo uma solução? Então, vocês vão aprender a fazer reações partindo de diferentes reagentes, estudar a termoquímica, aprender o que é o calor de uma reação, estudar a velocidade e entender o que é o equilíbrio químico. Então, todos esses conceitos a gente vai relembrar nessas aulas de química. Aqui o conteúdo programático, eu estou só destrinchando o que a gente vai ver ao longo do curso. Isso daqui também está disponível lá no Moodle, no plano de ensino, certo? Então, eu vou passar aqui só para que vocês olhem, mas está disponível lá no Moodle, ó. A gente vai ver ligações químicas, relembrar o que é uma ligação iônica, que tipo de átomo faz ligação iônica, covalente, metálica. E a metodologia, como é que a gente vai estudar essa disciplina, né, nesse tempo de pandemia. Ó, as aulas síncronas serão ministradas através de aulas remotas, que é essa que a gente está tendo agora, e quando vocês forem apresentar algum projeto, algum trabalho, ou no uso dos laboratórios virtuais, que são esses laboratórios que eu falei para vocês que a universidade adquiriu. E as assíncronas vão ser as atividades que eu vou colocar lá no Moodle para vocês, que pode ser lista de exercício, algum projeto que vocês tinham que fazer escrito, alguma discussão de algum artigo, os vídeos das aulas práticas, eu posso postar lá também para vocês assistirem. Então, todas essas serão atividades assíncronas. Aí, para a nossa aula, eu sempre uso o Google Meet para fazer esses encontros síncronos e o Moodle para postar as coisas, as atividades assíncronas. Eu uso essas duas plataformas só, para não ficar com um monte de coisa diferente e vocês terem que estar buscando em um monte de lugar. Então, vai ser sempre o Meet e o Moodle, certo? Para facilitar. Aí, sobre avaliação, né? Que é o que a maioria procura saber, como é que eu vou ser avaliado nessa disciplina. Sempre eu vou fazer prova, valendo pelo menos 70% da nota, certo? Uma prova no próprio Moodle. E as atividades síncronas vão valer 30%. A atividade síncrona a gente vai vendo ao longo do curso. Se faz uma apresentação, se uma lista de exercícios que vocês resolvam, certo? Então, uma prova valendo 70% e as demais atividades valendo 30%. Aí, referência. Vocês sabem como é que vocês encontram esses livros aqui no site da UFAL, na biblioteca da UFAL? Vocês sabem mexer? Já tiveram algum acesso? Sim, eu já entrei, professora, mas eu não soube mexer, não. Deixa eu mostrar, porque a turma passada se enrolou um bocado para encontrar o livro. Deixa eu mostrar a vocês como é que vocês vão encontrar um livro lá na biblioteca virtual. Vejam bem. Vocês vão primeiro aqui no site, abre uma aba aqui e digita CIB-UFAL, que é o Sistema de Bibliotecas da UFAL, certo? Quando vocês digitam CIB-UFAL, aí vai levar para essa página daqui, ó. O site de biblioteca da UFAL. Aí vocês vão chegar nessa página. Vocês estão vendo? Sim, professora. Sim. Pronto. Aí a gente vai aqui em serviços. Ó, eu estou no site da biblioteca da UFAL, eu vou aqui em serviços. Aí eu coloco consulta ao catálogo. Eu quero ver os livros que tem disponíveis na UFAL. Se eu fizer uma pesquisa aqui, ele vai me mostrar tanto os livros que estão lá fisicamente, como os e-books. Só que agora, nesse momento, eu quero que vocês achem só os e-books, que é o que a gente vai utilizar de início. Então, eu vou aqui, ó, em tipo de obra e coloco, ó, e-book. Eu só quero ver os que são online para facilitar a minha vida. Aí, ó, vocês vão digitar aqui o termo Pearson, que é o nome de uma editora que a UFAL tem parceria. Aí, quando vocês digitam esse termo, ele vai lhe levar para uma outra página. Vejam bem, ó. Ele vai abrir aqui vários links dessa editora. Eu clico nesse cadeado aqui e ele vai me levar para essa nova página. Aí a gente faz um cadastro. Como eu já tenho cadastro, o meu vai automaticamente. Mas quem não tem cadastro ainda no site da UFAL, é só entrar lá e fazer. Para um primeiro acesso. Vocês vão fazer um login no site da UFAL para primeiro acesso.
É o mesmo cadastro do Moodle ou do Ava? Não, não é. Você vai criar um cadastro para a biblioteca. Ah, entendi. O meu, se você ver, assim, é diferente do meu do C-Web, por exemplo. Então, você pode usar a mesma senha para facilitar ou pode criar uma outra, como você achar mais fácil. Mas lá no próprio site você consegue fazer esse acesso. Aí eu coloco aqui, ó, vou fazer o meu login. Aí veja que já vai abrir o livro. Ó, ele entrou na biblioteca virtual, eu vou colocar aqui que eu quero ler o livro em PDF. Aí ele abriu lá um livro aleatório que eu tinha clicado. Então, eu vou voltar. Ó, eu não quero ler esse livro, eu quero procurar um outro livro. Como é que eu procuro? Vou pular aqui, depois eu defino preferências. Aí eu vou digitar aqui o nome do livro que eu quero. Eu quero um livro de Química Geral. Ó, eu vou digitar aqui na Biblioteca Virtual Química Geral. Ele me mostra os livros que tem dessa área, que são justamente esses que estão lá, ó. São esses livros que estão aqui disponíveis nas referências de vocês, os de Química Geral, certo? Aí, ó, eu coloquei aqui Química Geral, vou abrir um livro desse aqui para eu ler. Ó, abri esse aqui, eu vou botar ler agora. Eu posso ler em qualquer formato que eu achar melhor. Pronto, ó, aqui está o livro. Eu posso ler, posso procurar exercício. Então, todos esses que estão disponíveis na biblioteca virtual, a gente pode fazer a leitura. Tem a opção aqui de impressão, tem a opção de marcar página, de destaque, de marcar texto. Enfim, vocês podem mexer à vontade, certo? Nos livros que estão disponíveis. Mas se eu marcar ali, fica salvo para mim? Fica para você, fica na sua página. Ah, tá. Entendi. Você pode deixar o livro aberto numa página para ler depois. Aí vocês, tendo acesso ao livro, fica mais fácil de vocês irem mexendo para aprender como usar tudo, né? Mas é bem simples, ó. Tem vários livros, várias referências e de várias áreas. Nas disciplinas que eu ensino, eu coloquei todas as referências desse site virtual. Mas caso a disciplina não tenha disponibilizado, só é vocês procurarem lá no linkzinho e que aparece os livros que tem disponíveis. Tem livro de cálculo 1, tem livro de diferentes disciplinas. Física 1 vocês não pagam ainda não, né? Semestre que vem, eu acho. Pronto. Aí é dessa maneira. Quem não lembrar, depois vocês veem essa aula, né, que está ficando gravada, e lembram como é que a gente tem acesso a esses livros, mas é bem de maneira simples. Aí vocês podem consultar todos esses que estão disponíveis aqui, ó. Esses aqui estão lá no, se vocês abrirem o Moodle, eu coloquei o plano de ensino e essas referências estão lá. Aí fica bem mais fácil para vocês acharem esses livros. Mais fácil do que ir na universidade e ter que pegar, né, fisicamente. Até porque fisicamente, às vezes, é limitada a quantidade de livros. Aí, vamos lá começar o que a gente vai estudar hoje de fato. O que é a química, né? A química é conhecida como uma disciplina central. Vocês vão ver que as disciplinas, em maior ou menor escala, dependem da química. A química estuda o quê? É o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Então, a gente vai ver hoje o que são esses conceitos, o que é matéria, quais são os tipos de transformação de matéria e o que é energia. Vamos relembrar, na verdade, né? Que eu suponho que vocês, pelo menos, lembrem vagamente o que é cada uma dessas coisas. Introdução ao estudo da matéria. Ó, o que é matéria? Tudo que existe no universo se manifesta como matéria ou energia. Então, matéria, quando a gente estuda a química, corresponde a tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Então, se tem massa e tem volume, a gente chama de matéria, certo? Então, uma porção que ocupa um espaço, tem um volume e tem massa, que ocupa um lugar no espaço, eu chamo de matéria. Qualquer coisa, tudo que tem no universo. Aí, a gente quer a matéria, mas a gente quer a matéria para uso, né? Quer modificar essa matéria para utilizar de uma maneira mais eficiente. Aí vem o conceito de corpo. O que é o corpo? É uma porção delimitada da matéria que a gente pega para um determinado uso. Por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro. Matéria é o todo, o corpo é um pedaço dessa matéria, é uma porção delimitada da matéria. Eu chamo de corpo. Mas aí o homem pensou, mas eu não quero um pedaço de madeira, eu quero uma cadeira de madeira, por exemplo. Aí ele veio e criou o objeto. Então, matéria é o todo, eu tenho o corpo, que é uma porção dessa matéria, e eu tenho o objeto, que é quando eu pego esse corpo e transformo
para um determinado fim. Então, por exemplo, uma cadeira, eu tenho a madeira, que é a minha matéria, um pedaço de madeira é o corpo, e o meu objeto vai ser a cadeira de madeira. Então, eu tenho esses 3 conceitos: matéria, corpo e objeto. Certo? Se o homem modificou para um uso, para um determinado fim, aí a gente chama de objeto. Então, esses conceitos são importantes para que vocês entendam o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto. Aí agora vamos lembrar qual é a diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico. Alguém lembra? Qual é a diferença de fenômeno físico e fenômeno químico? No fenômeno físico, a identidade da matéria, ela não é modificada, né? Sim. E no químico ela é. Exatamente. Ó. Quando a gente tem um fenômeno físico, a matéria ela vai sofrer uma transformação, mas sem alterar a sua composição. Por exemplo, aqui eu tenho um gelo derretendo. Então, o gelo é composto, nesse caso aqui, por água. Então, vai continuar sendo água. Eu só fiz mudar de estado físico. Antes era sólido e agora é líquido. Então, percebam que eu não alterei a composição, certo? Eu mudei, teve uma transformação física, mas eu não alterei a composição. Então, se a composição não se altera, eu estou diante de um fenômeno físico. E um fenômeno químico, quando é que acontece? Fenômeno químico é quando eu tenho uma transformação que tem a composição alterada. Por exemplo, ferrugem. Vocês estão vendo que é criada aqui, uma nova substância por cima do ferro que tinha inicialmente. Então, eu tenho a alteração da composição. Um papel queimando, ele vira cinza, ele tem uma nova composição. Então, fenômeno físico não altera a composição. Fenômeno químico é quando eu altero essa minha composição. Fenômenos químicos são acompanhados das reações químicas, que a gente vai ver lá na frente também o que são e como é que acontecem essas reações químicas. Aí vamos lembrar agora, vocês vão ver que essa aula de hoje são só pequenos conceitos importantes para vocês entenderem os conceitos mais para frente. Por exemplo, eu sei, classificando sistemas, eu tenho sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. O que é cada um desses sistemas? Esse aqui é o sistema aberto. Percebam que eu tenho uma panela no fogo aqui, Se essa panela começa a aquecer, eu troco tanto matéria quanto energia com o meio, certo? Se o sistema está aberto, a água vai conseguir escapar. Então, eu estou trocando matéria. E estou trocando energia, porque a energia aqui do fogo está indo para a panela. Então, eu troco matéria e troco energia. Um sistema fechado, esse sistema fechado, ele troca energia, ele consegue trocar calor, por exemplo, com o meio, mas ele não troca matéria, porque como está fechado, o que está dentro desse recipiente fechado aqui não vai conseguir ir para o meio externo, e nem o que está no meio externo vai conseguir entrar no recipiente. Então, o aberto troca matéria e energia, o fechado só troca energia, não consegue trocar matéria. E o sistema isolado, o que é que seria, né? É aquele em que não há troca de matéria e nem de energia com o ambiente, mas é muito difícil a gente conseguir um sistema isolado. Um sistema fechado, a gente consegue, mas isolado, você conseguir fazer com que não troque nenhum tipo de energia com o meio, é muito difícil. A gente pode tentar chegar a um sistema mais próximo possível do isolado, mas é muito difícil. Então, o sistema isolado, a ideia é que ele nem troque matéria, nem energia com o meio ambiente. Vocês vão ver que em algumas reações químicas, que a gente vai ver mais lá para frente, a gente tenta manter o sistema isolado, mas em maior ou menor escala vai ter uma troca de temperatura, por exemplo. Mas a gente tenta manter a temperatura constante. Aí agora a gente vai relembrar as propriedades da matéria. Vocês já devem ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores e assim por diante. Essas características são denominadas propriedades da matéria. Então, para classificar os tipos de matéria, a gente utiliza as propriedades da matéria. Aí essas propriedades ainda se subdividem, A gente pode ter as propriedades gerais, que são as que se aplicam a qualquer matéria, e as específicas, que são de um grupo determinado de matéria. Qual é a diferença entre uma e outra, né? As propriedades gerais são aquelas que são observadas em qualquer corpo, certo? Independente da substância da qual é constituído. Aí eu tenho a impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Então, essas são propriedades gerais da matéria. E o que será que diz
cada uma dessas propriedades. O próprio nome já dá uma ideia do que quer dizer a propriedade, né? Eu vou mostrar só para facilitar para vocês. Ó, impenetrabilidade. O que é que quer dizer essa propriedade? Ela diz que os corpos, é a propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, ó, se eu tenho aqui essa xícara ocupando esse espaço, eu não consigo fazer com que outro objeto ocupe esse espaço, a não ser que eu tire ela desse lugar. Então, eles não podem penetrar. Se um chega naquele lugar, é porque o outro já saiu. Eles não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? É a propriedade da impenetrabilidade. E a propriedade da extensão? O que é que ela diz? É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. Então, até mesmo um gás que a gente não consegue ver, ele ocupa um lugar no espaço, o ar atmosférico. Eu não consigo ver, mas ele está ocupando aqui o lugar dele no espaço, certo? Então, toda matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. Propriedade de massa. Corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. E a massa, a gente usa o quê? O quilograma para medir. Ó. A gente usa uma balança para medir a massa de um corpo, certo? Inércia. Vocês veem tanto na física quanto na química esse conceito de inércia. O que é que diz a inércia, né? Que um corpo que está parado tende a continuar parado e um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força haja sobre ele. Então, a inércia é justamente isso. Os corpos têm a tendência... Professora, licença, desculpe interromper a senhora. Pode falar. Mas é que o Pedro, ele queria fazer uma pergunta para a senhora. Ele até colocou aqui no chat, mas eu vou falar. Ele queria confirmar... Oi? É porque, como está apresentando, eu não consigo nem ver vocês, só a tela mesmo. Aí é isso que eu ia falar com a senhora. Ele queria confirmar se um acelerador de partículas é um exemplo de sistema isolado. Um acelerador de partículas. Boa pergunta. Nunca pensei sobre isso. Ó, sistema isolado... Professora, é porque o Pedro só faz perguntas profundas, assim, sabe? Intelectuais. É isso que eu tô pensando aqui, onde é que eu vi um acelerador de partículas na vida? Nunca. Ó, veja bem, um sistema isolado, por exemplo, quando eu estou trabalhando, deixa eu fazer um exemplo bem diferente do que ele está dizendo, mas só para vocês entenderem o que é isolado. Eu estou fazendo uma reação e eu não quero que nada daquele meu reagente escape do meu reator. Então, o sistema está fechado já, né? Eu coloquei uma tampa nele para que nada escape. E eu não quero que a temperatura varie, eu não quero que ele troque energia térmica com o meio. Aí eu coloco ali um sistema de agitação e de aquecimento para manter a minha temperatura constante. Então, eu tento fazer com que ele fique isolado, mantendo a temperatura constante, então eu não teria alteração de energia e não teria troca de massa com o meio. Então, isso seria um sistema isolado. Agora, um acelerador de partícula, eu não sei não, vou procurar saber, mas na próxima aula eu lhe digo, viu, Pedro? E se precisar falar, pode... Obrigado. Pedro. Não se preocupe não, mas que pergunta complexa. Vamos lá, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Aí, ó, voltando a falar da inércia, né? A gente sabe que o corpo parado tende a ficar parado e o corpo que está em movimento tende a ficar em movimento, a não ser que uma força haja sobre ele. Então, essa é a propriedade da inércia, que é uma propriedade geral da matéria, se aplica a todos os corpos. Aí, a gente tem também a propriedade da elasticidade, que é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial quando é cessada a força que estava submetido. Então, por exemplo, se eu pegar um elástico e esticar, quando eu parar de aplicar essa força, ele tende a voltar ao seu estado inicial. Essa é a propriedade da elasticidade. Aí tem a indestrutibilidade. Essa é a propriedade que a matéria tem, que não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó, de um carvão queimando, de uma lenha queimando. Quando eu estou queimando, a gente vê que transforma em cinza. Quer dizer que sumiu alguma matéria? Não, quer dizer que ela foi transformada. Essa lenha foi transformada em cinza e liberou gases para a atmosfera, mas ela não foi criada nem destruída, apenas transformada. Então, essa é uma outra propriedade geral da matéria.
Aí tem as propriedades específicas da matéria. Quais são as propriedades específicas? São as que são observadas em um grupo determinado de matéria. A gente divide elas em propriedades organolépticas, propriedades químicas e propriedades físicas. Aí, quais são elas? Como é a característica de cada uma delas? As organolépticas são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Pode ser a cor, o sabor, o brilho, o odor, certo? Então, por exemplo, quando a gente chega num salão de beleza que sente aquele cheiro super forte, a gente está diante de qual substância química? Quando está aquele cheiro que a pessoa nem aguenta sentir. A gente deduz logo trabalhando com formol ou com amônia, porque é aquele cheiro super forte. Então, essa é uma propriedade organoléptica, é característica daquela substância. Por exemplo, sabor. Se a gente pega uma matéria que tem um sabor azedo ou um sabor doce, então é uma característica de um determinado tipo de substância. Cor, a gente tem algumas pedras que são vermelhas, outras pedras que são verdes. Então, cada substância vai ter, algumas substâncias vão impressionar nossos sentidos por essas propriedades organolépticas, por cor, por sabor, por brilho, por odor, certo? Então, quando a gente vê, a gente imagina logo que seja aquilo ali. Se eu pego uma pedra vermelha, eu imagino logo que é um rubi, por exemplo. Se eu sinto um cheiro forte num salão, eu acho logo que é uma amônia ou que é um formol. Então, essas são propriedades organolépticas. Aí eu tenho as propriedades químicas. O que são as propriedades químicas? São aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Aí, por exemplo, algumas substâncias têm a propriedade de sofrer, né, as reações químicas. Aí, vou citar aqui 3 exemplos de reações químicas. Eu tenho a combustão, a hidrólise e a reatividade, mas tem outros tipos de reações. Então, uma substância que pode sofrer combustão, uma substância que pode sofrer hidrólise e uma que sofre reatividade, são exemplos de propriedades químicas das substâncias. Então, por exemplo, aqui um fósforo, ele sofre combustão, certo? E tem as propriedades físicas. As propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. Aí, quais são as propriedades físicas que são mais conhecidas e mais importantes? Ponto de fusão, ebulição, solidificação, condensação e densidade. Densidade também é uma propriedade física importante. Quer ver que vocês identificam uma substância por uma propriedade física? Se eu perguntar a vocês qual é o ponto de fusão da água, quem é que sabe? Ponto de ebulição da água. 100 graus. 100 graus Celsius. Então, da água, eu sei que o ponto de ebulição dele é 100 graus Celsius. Então, essa é uma propriedade física da água. Se eu peguei lá uma substância no laboratório, desconhecida, eu vou medir o ponto de ebulição daquela substância na pressão ambiente, e é 100 graus Celsius, então eu sei que eu estou diante da água, que essa é uma propriedade específica da água, entendeu? Mesma coisa a densidade. Qual é a densidade da água? É 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu sei que se eu pegar essa substância no laboratório e medir a densidade e der 1 grama por centímetro cúbico, eu estou diante da água. Então, são específicas por isso, porque se eu pegar essa substância, eu sei que essa característica é dela, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho densidade e ponto de fusão e ebulição de algumas outras substâncias, de alguns ácidos, de algumas bases, certo? Então, é específica de uma determinada substância. Deixa eu fazer umas perguntas aqui agora para vocês, só para entender se vocês estão conseguindo entender a aula. Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade de matéria foi utilizada pelo animal? Ele conseguiu encontrar uma substância farejando. Qual foi a propriedade da matéria que ele utilizou? Organoléptica. Letra E. Organoléptica, exatamente, que é a que impressiona um dos nossos sentidos. Então, se ele encontrou farejando, a propriedade vai ser organoléptica, exatamente isso. Agora, uma outra pergunta, lá do comecinho da aula. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e, habitualmente, transforma-o na estátua de uma celebridade do cinema. Então, ele recebeu um bloco retangular de mármore e fez uma estátua com esse bloco retangular que ele recebeu. A gente pode identificar matéria, corpo e objeto. E, a partir daí, definir esses 3 conceitos. Aí a questão me diz o seguinte, a matéria seria o mármore, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço.
O corpo seria o bloco retangular de mármore, que é a porção limitada de matéria, que, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. E o objeto seria a estátua de mármore, que é uma porção limitada da matéria. Qual dessas aqui está correta? Leiam aí direitinho. Me digam. Eu acho Qual que vocês é acham? professora. É o quê? Também acho que é a letra E. Só acho, O mármore seria a matéria. eu e acho que é tudo só A. que ocupa lugar no espaço. Então, Então, a primeira está correta, né? O mármore é a minha matéria e é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí aqui o segundo diz, o corpo vai ser o bloco retangular de mármore. Até aqui está certo. Só que ele diz aqui que o corpo é a porção limitada da matéria que presta-se a um determinado uso. A porção que presta-se a um determinado uso é o objeto. Então, ele trocou aqui os conceitos, né? Ele colocou certo, o corpo é o bloco retangular, só que trocou os conceitos. Da mesma forma, o objeto é a estátua de mármore, está correto, só que ele não é a porção limitada da matéria, é a porção que é para um determinado uso. Então, a única que está 100% correta é a primeira aqui. Então, a resposta seria letra A, muito bem. Aí, aqui agora, ó, eu quero que vocês me digam. Eu tenho aqui matéria, corpo e objeto, e aqui eu tenho vários exemplos. Eu tenho 3 exemplos de matéria, 3 exemplos de corpo e 3 exemplos de objeto. Eu quero que vocês me digam primeiro quais são os 3 que são matéria aqui. Podem olhar aí. Dessa lista aqui, fica apontando como vocês estivessem vendo. Dessa lista aqui, quais são matéria? Eu tenho 3. Madeira, granito e granito. Madeira é a matéria, muito bem. Granito e ouro. Esses são os exemplos de matéria. E quais seriam o corpo? A tábua, pedaço, Barra de ouro. Barra de barra de ouro, Pedaço de granito. certo? e tábuas de madeira. E tábua de madeira. Então, ó, corpo vai ser a barra de ouro, né? Que é a porção limitada da matéria. Vai ser a tábua de madeira e vai ser o pedaço de granito. E objeto? Quem que seria o objeto? Aí é o corpo que a gente transforma para um determinado uso pelo ser humano, né? Então, o objeto vai ser quem? O anel de ouro, a estátua de granito e a cadeira de madeira. Então, são conceitos de matéria, corpo e objeto. Deu para entender, né? Qual é a diferença de um para o outro? Agora vamos responder essa aqui, ó. Analise. No caso, professora, objeto seria algo que fizeram para o ser humano, mais ou menos isso. Isso, é alguma coisa que a gente faz para um determinado fim. Por exemplo, o anel de ouro. Uma barra de ouro está lá, mas ela não tem muita utilidade. É só um corpo. Já quando a gente pega essa barra de ouro e transforma no anel, aí o ser humano consegue utilizar o anel. Que nem um pedaço de madeira ou uma tábua de madeira não tem muita utilidade. Uma tábua grande, né? Não uma tábua de carne. Quando a gente pega essa tábua de madeira grande e transforma numa cadeira de madeira, aí ela tem uma utilidade para o ser humano. Então, o objeto é o corpo que eu modifiquei para que o ser humano possa utilizar. Certo? Perfeito, obrigado, professor. Por nada. Ó, analise as seguintes afirmativas relacionadas com os conceitos e características da matéria. Aí V para verdadeiro e F para falso. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição ou em seu tamanho. Está verdadeiro ou está falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ela pode aparecer de diferentes maneiras, de diferentes tamanhos, diferentes composições. A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos. Eu acho que é verdadeiro. Também, verdadeiro, né? A matéria, se ela tem um volume e massa, ela já é considerada matéria e pode se apresentar em diferentes corpos. Então, verdadeiro também. Ó, corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Verdadeiro. É verdadeiro, esse é o conceito de corpo. E os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem o nome de objeto. Verdadeiro. Tudo verdadeiro.
Então, tudo verdadeiro, né? Tudo ok. Vamos ver agora aqui, ó, lembrando de fenômenos. A gente viu fenômenos físicos e fenômenos químicos. Lembrem que os fenômenos físicos é o que não altera a composição da minha matéria e químico é o que altera a composição. Então, desses fenômenos aqui abaixo, qual deles não envolve reações químicas? Qual é um fenômeno físico? Eu tenho 4 que são fenômenos químicos e um apenas que é fenômeno físico. Qual que é o físico? Função do gelo. A letra A. fusão do gelo. Digestão de alimentos envolve reação química, combustão envolve, queima de vela e explosão envolve. Então, o único que não altera a composição é a fusão do gelo, né? Que eu estou deixando o gelo ali para derreter. Então, era água e continua sendo água. Ele apenas mudou de estado físico. Então, a fusão do gelo é o único que não envolve reações químicas. Vamos ver agora o conceito de energia. Eu lembro que alguém me perguntou na quarta-feira, qual é a diferença do engenheiro de energia para o engenheiro eletricista, né? Vejam que a gente tem vários tipos de energia. Ó, eu tenho energia química, eu tenho energia térmica, eu tenho energia elétrica. Então, a energia elétrica é uma das formas de energia. O engenheiro de energia, ele vai saber produzir energia química, ele vai saber fazer um combustível, ele vai aprender a disciplina de transferência de calor, ele vai aprender sobre máquinas térmicas, então vai aprender a lidar com diferentes tipos de energia, e não apenas a energia elétrica. Então, vocês vão ver que a gente tem outros tipos de energia que não só a energia elétrica, certo? Então, o que é energia? Oi? Eu creio que na semana passada a dúvida principal foi tipo aonde o engenheiro de energia pode atuar na área da engenharia elétrica, entendeu? Acho que foi mais ou menos isso que o povo realmente queria saber. Sim, por exemplo, por que contratar o engenheiro de energia e não o engenheiro eletricista? Era isso? Sim, mais ou menos isso. Entendi. Na verdade, é aquilo que eu acho que eu cheguei até a explicar para vocês. O engenheiro eletricista vai entender do produto final, né? Ele entende lá de pegar a energia que já foi produzida e fazer a distribuição, fazer um projeto elétrico, ver quanto da energia vai precisar. Já o engenheiro de energia, ele vai entender, por exemplo, lá das hidroelétricas, de como é que funciona o processo de produzir em si essa energia elétrica. Então, o engenheiro de energia trabalha mais com a parte de produzir a energia. O engenheiro eletricista vai trabalhar com essa distribuição, com esses projetos elétricos, com essa parte mais final da energia elétrica em si. Então, são um pouco diferentes. Um vai produzir a energia e o outro vai pegar essa energia e fazer a distribuição. Mas o engenheiro de energia também tem essa competência de trabalhar fazendo a distribuição. Aí ele teria que se especializar nessa parte, entendeu? De fazer essa distribuição também. Aí é mais ou menos. Mas a especialização deveria vir com pós ou pode vir com. Na verdade, assim, quando a gente começa, por exemplo, eu sou engenheira química e engenheiro químico atua em diferentes áreas. Tem engenheiro químico que trabalha lá na Braskem, produzindo PVC, tem engenheiro químico que trabalha em fábrica de cimento, tem engenheiro químico em diferentes áreas. E tem engenheiro químico que trabalha na usina, que foi onde eu trabalhei inicialmente, na usina, para produção de etanol. Então, a gente tem o engenheiro químico para essa especialidade. E como eu sabia que eu queria trabalhar nessa área, lembram que eu mostrei para vocês na matriz que a gente tem disciplinas que são eletivas. Aí eu paguei disciplinas eletivas para aprender isso da produção de etanol. Não é obrigatório para todos do curso, mas como eu queria trabalhar nessa área, eu paguei essas disciplinas para tentar entender melhor. E na prática é que a gente aprende 100%. Quando eu cheguei lá, eu tinha toda a base, toda a teoria, e fui aprendendo na prática como é que eu ia trabalhar com aquilo. Mas as disciplinas que eu paguei específicas para essa parte são aquelas disciplinas eletivas que paga quem se identifica com aquele assunto. Não é obrigatório todos pagarem. E assim funciona para o curso de vocês. Tem disciplinas que vão ser mais voltadas para a parte de química, tem outras que vão ser mais voltadas para a parte de solar, lá no final do curso, né, as eletivas. Aí vocês escolhem, vocês vão ver ao longo do curso com o que é que vocês têm mais afinidade e escolhem pagar essas, que vocês têm mais afinidade para facilitar, né, quando forem para a prática, de fato, no trabalho. Mas também tem pós-graduação e tudo isso. Aí cada um escolhe o meio que quer se especializar. Pequenos cursos que vocês fazem para aprender, certo? Certo, muito obrigado. Por nada. Aí vamos ver aqui, ó. O que é energia, né? Representa essencialmente a capacidade de fazer algo acontecer. Aí aqui eu tenho energia química, energia térmica e energia elétrica.
Aí as formas de energia. Isso aqui vocês viram lá na física também, lá no ensino médio. Ó, energia mecânica. Existem 2 tipos de energia mecânica. A energia que o corpo possui em virtude do seu movimento, que é a energia cinética, e a energia que o corpo possui em virtude de sua posição, que é a energia potencial. Isso aqui vocês vão relembrar na física também, com o professor Sandro, no semestre que vem. Aí eu tenho aqui, ó, energia mecânica. A energia cinética é a que é influenciada pela massa e pela velocidade, certo? Essa é um tipo de energia mecânica, que é a energia cinética. E eu tenho a energia potencial, que ela é influenciada pela massa e pela posição do objeto em relação a outro. Essa daqui é a potencial gravitacional, mas eu também tenho a potencial elástica, que é quando sofre uma deformação em virtude da elasticidade. Professora, Oi. a senhora me desculpa de novo. Pode falar. É porque tem outra pergunta aqui no chat, e dessa vez do Pode Albert. falar. Ele perguntando, deixa eu só... Como é o nome? Albert. Olha só, pode falar. Aí ele falando assim, ó, professora, tendo carga horária disponível em um período, é possível adiantar uma eletiva sem pré-requisitos? Então, é assim, tem eletiva que é oferecida, já é ofertada a partir do segundo. Por exemplo, tem uma que está sendo ofertada agora para os alunos do segundo, que é técnicas de programação. Então, tem eletiva que oferta desde o segundo período. Porque como tem gente que perde matéria, não consegue encaixar o horário, aí a gente disponibiliza a eletiva para que a pessoa possa ir pagando. Então, tem algumas que são do segundo período, só que tem algumas que precisam de uma disciplina mais lá na frente, aí são ofertadas a partir do 5º ou do 6º, mas tem as que você pode, se for ofertada no semestre que vem e não tiver pré-requisito e couber na sua carga horária, se couber na sua grade, você pode pagar. Agora, se ela tiver um pré-requisito lá do 5º período, aí você não tem como pagar agora. Mas se não tiver pré-requisito, pode sim, não tem problema não. Agora, inclusive, para os alunos do segundo período, tem uma oferta de eletiva. Entendeu? Vamos lá. Mas pode interromper sempre, viu? Não se preocupe, não. Vamos lá agora. A energia potencial elástica é quando sofre uma deformação, né? Eu tenho um material que é elástico, ó. Aqui eu tenho antes da deformação, aqui eu tenho depois da deformação. Então, esse tipo de energia aqui é chamada de energia potencial elástica. Aí eu tenho a energia elétrica, que é quando a eletricidade se manifesta como energia elétrica em nossas casas ou em várias outras situações. E tem a energia térmica, que é a manifestação da agitação das moléculas de um corpo e pode ser expressa por meio da temperatura. Por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, eu tenho um corpo frio, que são partículas pouco agitadas, porque o corpo está frio. Quando eu aqueço esse corpo, ó, as partículas vão ficar mais agitadas. Então, eu tenho aqui um aumento da minha energia térmica, porque as partículas estão mais agitadas, o corpo quente e a energia térmica maior. Então, eu tenho esses tipos de energia. Tem a energia luminosa, por exemplo, ó, energia luminosa, se vocês observarem aqui, a gente estuda a velocidade da luz. Eu tenho energia sonora, aqui a velocidade do som, que se propagam por meio de ondas, a luz e o som. Então, eu tenho vários tipos de energia diferentes. Aí, agora, vamos ver alguns conceitos que são importantes também vocês relembrarem, certo? Que são os conceitos de substâncias puras, misturas, estados físicos da matéria e mudanças de estado. Vocês lembram o que é alotropia? Alguém lembra? Ninguém lembra o que é alotropia? Acho que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. É quando uma substância ela se encontra na natureza com mais de... Por exemplo, o hidrogênio, a gente tem os isótopos dele, né? Tem eu esqueci o nome. Mas tem o H1, H2 e H3, não é isso? Isso. É quando a mesma substância pura é apresentada na natureza ou com diferentes atomicidades ou com diferentes arranjos. Aí a gente chama de alotropia, quer dizer que aquele elemento químico sofre alotropia. É isso mesmo. É tipo o grafite, aí tem o diamante. Carbono, grafite, carbono, diamante. Isso mesmo. Ah, sim. Esses conceitos. Vamos relembrar como é que funciona, para que serve a alotropia, por que eu tenho que saber o que é alotropia, né? Vamos entender. Ó, vamos primeiro relembrar o que é uma substância pura. Qual é a diferença de substância pura e mistura? Ó, substância pura é todo material com as seguintes características. Eu tenho
unidades estruturais quimicamente iguais entre si, então as moléculas ou os conjuntos iônicos são iguais entre si durante toda a extensão da minha substância, composição fixa, de que decorrem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição. Por exemplo, a água é uma substância pura. Eu sei qual é a densidade da água, eu sei qual é o ponto de fusão da água, eu sei qual é o ponto de ebulição da água, porque são propriedades fixas, já que a composição da água é fixa ao longo de toda a sua extensão. Aí eu tenho aqui, ó, a temperatura se mantém inalterada do início ao fim de todas as mudanças de estado físico. Quando eu estou diante de uma substância pura, por exemplo, se eu estou num processo de fusão, a temperatura vai ser sempre a mesma. Qual é a temperatura de fusão da água? Não é zero? Então, durante a fusão, sempre vai estar ali em zero. Qual é a temperatura de vaporização da água? É 100. Então, quando estiver vaporizando, vai estar sempre em 100 graus. Então, as mudanças de estado vão ter a temperatura constante. E pode ser representada por uma fórmula, porque tem composição fixa. Aqui alguns exemplos de substância pura. A água é uma substância pura. Eita, o gás oxigênio ficou com a fórmula errada. O gás oxigênio, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o ouro, a prata, o ácido sulfúrico. Então, todos esses são exemplos de substâncias puras, porque tem composição fixa e tem propriedades fixas também, certo? Então, essas são substâncias puras. As substâncias puras ainda se dividem em simples e compostas. Qual é a diferença? Ó, vejam bem, a substância simples é quando ela é constituída por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Eu só tenho gás oxigênio aqui, então a substância simples, substância pura simples. E quando eu tenho mais de um tipo de elemento químico, eu tenho uma substância pura composta. Ó, aqui eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, essa aqui é composta e essa aqui é simples. Aí, vamos relembrar agora a alotropia. Por que eu vou mostrar a alotropia agora? Porque são as substâncias puras que sofrem alotropia. Ó, é o fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Um exemplo, oxigênio e ozônio. Percebam que eu tenho apenas oxigênio, nos dois casos. Ó. Aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho oxigênio. Qual é a diferença? Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3. Então, a diferença está na atomicidade. Aqui eu tenho O2 e aqui eu tenho O3. Ó, o oxigênio e o ozônio são variedades alotrópicas do elemento químico oxigênio. As variedades que fazem parte do fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas do elemento. Aí vocês vão ver que tem os que variam quanto à atomicidade, que é o caso do oxigênio, e tem os que variam quanto à estrutura cristalina, que é o caso do grafite e do diamante, certo? Então, veja, ó, os que diferem pela atomicidade, ó, eu tenho o ozônio, O3, oxigênio, O2. Então, eles mudam pela quantidade de oxigênio, 3 e 2. E pela estrutura cristalina, eu tenho aqui, ó, o carbono diamante tem essa estrutura, o carbono grafite tem essa estrutura, e eu tenho também a variedade fulareno, certo? Que tem uma estrutura mais complexa ainda. Então, o carbono, grafite, diamante e fulareno tem N carbonos ligados entre si. Então, é CN, porque são tantos carbonos que a gente não quantifica, certo? O que difere entre eles é o arranjo, é a estrutura cristalina. Então, pela atomicidade, eu tenho aqui ozônio e oxigênio, pela estrutura cristalina, eu tenho diamante e o grafite, que são variedades do carbono. Aí aqui ainda tem o enxofre, por exemplo. Eu tenho o enxofre que sofre alotropia, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Qual é a diferença? Vejam bem a estrutura, ó. Olha a estrutura desse aqui e olha a estrutura desse aqui. As formas cristalinas das duas formas são diferentes, porém, ambas são constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre. Então, ambas são S8. A diferença está no arranjo. Ó, aqui é um arranjo, aqui é outro arranjo, certo? E eu tenho também mais um exemplo, que é o fósforo. O fósforo forma várias variedades, mas as mais importantes são o branco e o vermelho. Ó, o fósforo branco tem arranjo com 4 átomos e o fósforo vermelho tem uma fila de pirâmides, com N. Então, eu tenho as variedades
que as que diferem pela atomicidade são o oxigênio, que forma O2 e O3, o gás oxigênio e o gás ozônio, e eu tenho o fósforo, que forma o P4, que é o fósforo branco, e o PN, que são N moléculas de fósforo ligadas, que formam o fósforo vermelho. E tem as que diferem entre si pelo arranjo cristalino, que são o carbono, que pode formar o grafite, o fulereno ou o diamante, que é CN, e o enxofre, que pode ser rômbico ou monoclínico, que é o S8. Então, eu tenho essas variedades que sofrem alotropia, certo? Aí, agora, a gente vai ver o que é mistura. Eu já sei o que é uma substância pura. Ela tem a mesma composição ao longo de toda a sua estrutura e tem propriedades fixas que são características daquela substância. Aí, a mistura. Qual é o conceito de mistura? Ó, mistura é a matéria que é constituída por mais de um tipo de molécula. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho várias moléculas diferentes, percebam. Aí, essas misturas podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas. Qual é a diferença? Quem é que lembra? O que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? É quando tem mais de uma fase na substância. Quando tem duas substâncias que são finótipas. Acho que é finótipos o nome. Ó, Quando tem a água e a areia, por exemplo. Se eu olhar para aquela substância e só conseguir ver uma fase, eu estou diante de uma mistura homogênea, eu só estou vendo uma fase. Se eu conseguir ver mais de uma fase, aí eu estou diante de uma mistura heterogênea. Se eu vejo duas ou mais, é heterogênea. Se eu vejo apenas uma fase, é homogênea, certo? Aí aqui, ó, só para vocês entenderem. Misturas homogêneas são as que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Então, vejam aqui, eu tenho uma mistura, eu tenho água com açúcar dissolvido, só que eu não consigo ver, não consigo diferenciar onde é que tem água e onde é que tem açúcar. É uma mistura homogênea, eu vejo apenas uma única fase. E tem as misturas heterogêneas, que são as que apresentam mais de uma fase, certo? Então, aqui eu tenho água embaixo e óleo em cima, eu consigo ver duas fases claramente. Então, homogênea eu vejo apenas uma fase e heterogênea eu vejo duas ou mais fases. Aí aqui, e o que é uma fase, né? Será que uma substância pura pode apresentar mais de uma fase? O que é que vocês acham? Uma substância pura pode apresentar mais de uma fase ou uma substância pura vai ser sempre homogênea, você vê sempre uma fase? Eu creio que pode. Então, vamos analisar. Ó, aqui eu tenho uma mistura de água com areia. Quantas fases eu consigo ver aqui? Ó? Se eu misturar água com areia, a areia vai ficar toda no fundo. A areia vai ser uma fase e a água vai ficar em cima. Então, eu tenho uma mistura de duas fases. Eu tenho uma fase embaixo e uma fase em cima. Água e areia. Mistura de duas fases é um sistema bifásico. Aí, aqui eu tenho água, areia e óleo. Então, a areia vai ficar no fundo, a água vai ficar no meio e o óleo vai ficar em cima. Eu consigo ver, ó, três fases. Então, eu tenho uma mistura de três fases. É um sistema trifásico, certo? Eu consigo ver três fases. Já aqui, eu tenho limalha de ferro, água e gelo. Água no estado líquido e gelo. Então, percebam que a limalha de ferro fica no fundo. Ficou bem clarinho, né, o desenho. Mas dá para ver aqui. A limalha de ferro fica no fundo, é uma fase. A água no estado líquido é outra fase, e o gelo que fica boiando aqui é uma outra fase. Então, a água e o gelo, apesar de serem a mesma substância, em fases diferentes, eu consigo ver as duas fases. Então, eu tenho aqui, ó, um sistema trifásico, só que ele está constituído por dois componentes. Aqui eu só tenho água e limalha de ferro, mas eu consigo ver três fases diferentes. Então, percebam que uma substância pura pode apresentar mais de uma fase. Aqui eu tenho uma fase e aqui eu tenho uma outra fase, que é o gelo, certo? Agora, outro conceito que é importante, ó, as propriedades microscópicas das misturas. Percebam que o aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à percepção a olho nu, mas também à utilização de aparelhos ópticos, que são os microscópios, certo? Por exemplo, se vocês pegarem um copo de leite a olho nu, a gente vai ver ele aqui bem homogêneo, né? Já se a gente coloca ele no microscópio, a gente vai ver esse outro aspecto aqui, ó. A gente vai ver um líquido branco com gotículas de gorduras amarelas, ó, de tamanhos diferentes.
Então, se eu olho a olho nu, ele é homogêneo, mas se eu vou para o microscópio, eu entendo que ele é heterogêneo, certo? Então, se eu observar a imagem, quando eu vejo no microscópio, eu percebo que o leite não é uma mistura homogênea, mas sim uma mistura heterogênea. Professora, Oi. igual a senhora está falando do leite, é muito interessante, porque, igual, por exemplo, eu não sei o leite de caixinha, né? Porque geralmente a gente não ferve o leite de caixinha, mas igual o leite, assim, da roça, a gente ferve, aí a gordura sobe. Pelo menos aqui em casa a gente tem muito costume, né, de ferver leite da roça. E já dá para ver que a gordura sobe. Exatamente, justamente por ser uma mistura heterogênea. Quando você ferve, você vê que o leite tenta evaporar e a gordura sobe automaticamente. Então, você consegue ver duas fases. Já quando ferve, tá vendo? A gordura fica em cima e o leite fica embaixo. Interessante. Agora, o leite de caixinha, eu não sei não dizer se fica tão visível assim a gordura. Teria que fervê-lo para prestar atenção. Fica não, que ele já é processado. Né? Ele já vem tão processado de fábrica que eu acho que não faz muita diferença, não. Agora, vamos ver o estado físico da água. A gente sabe que a água é o exemplo que eu estou citando, mas as substâncias puras podem mudar de um estado físico para o outro se eu aumento ou diminuo temperatura e pressão. Quais são os estados físicos da água, né? Eu tenho o estado sólido, tenho o estado líquido e tenho o estado gasoso. Como é que se dá a passagem de um estado para o outro? Qual a mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Vocês lembram disso? Vamos relembrar como é o nome de cada uma dessas transformações. Mas primeiro, eu quero que vocês façam uma observação. Aqui eu tenho a organização molecular. Eu tenho uma substância no estado sólido, eu tenho uma substância no estado líquido e eu tenho uma substância no estado gasoso. Aí eu quero que vocês me digam, eu quero analisar as forças de coesão e repulsão. Coesão é a força que as moléculas tendem a ficar mais próximas e repulsão é a que tende a afastar. Aí aqui no estado sólido, quem que vocês acham que é maior? A força de coesão ou a força de repulsão? Coesão. A força de coesão é maior, né? Vocês veem que no estado sólido, as moléculas estão todas bem juntinhas. Então, no estado sólido, o volume de um sólido é fixo ou é variável? O que é que vocês acham? Uma substância Aparentemente físico. Aparentemente é fixo, professora. É fixo. Se está sólido, ele não tem como se alterar, a não ser que tem alguma ação através dele. A não ser que a gente faça uma transformação, mas se ele mantiver aqui aquele estado, o volume vai ser fixo. E a forma daquele objeto? De um sólido, um sólido, vocês acham que a forma varia ou é fixa? Fixa. Fixa também. Então, nos sólidos, eu sei que a coesão é maior que a repulsão e eu sei que o volume e a forma são fixos. Aí, aqui, já no estado líquido, quem vocês acham que é maior, a força de coesão ou a força de repulsão? Seria uma coisa variável, mais ou menos, os dois. A gente diz que no estado líquido, coesão é igual à repulsão, porque elas nem estão muito afastadas, nem estão tão afastadas quanto no estado gasoso, nem estão tão próximas como no estado sólido. Então, no estado líquido, a gente considera um estado de equilíbrio, que a coesão é igual à força de repulsão. Aí, sobre volume e forma. O volume no estado líquido, vocês acham que o volume é fixo ou é variável? Varia com o recipiente. Eu acho que é fixo, porque é uma volume, por exemplo, se eu pego uma garrafa de 2 litros o volume é o mesmo, a forma que pode variar. A forma varia, exatamente. Então, se eu pegar uma garrafa de água, vocês vão ver de 2 litros, então o volume daquela água é 2 litros. A forma é da garrafa. Eu abri essa garrafa e despejei numa bacia. Eu vou continuar tendo 2 litros de água, né? Isso, o volume vai ser o mesmo. A diferença é que antes o líquido tinha a forma da garrafa e agora ele vai ficar com a forma da bacia. Então, o volume do líquido é fixo, mas a forma é variável. O líquido vai sempre se adaptar ao recipiente onde ele está. Então, coesão é igual a repulsão no líquido, o volume vai ser
fixo e a forma vai ser variável. E no estado gasoso, quem é maior, coesão ou repulsão? Repulsão, né? Repulsão é bem maior, né? No estado ficou gaseoso, misericórdia. No estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas. Então, eu tenho que a repulsão é maior que a coesão. E vocês acham que volume e forma são fixos ou são variáveis no estado gasoso? São variáveis. São variáveis, tanto o volume quanto a forma. O gás ocupa todo o volume de onde ele está. Se eu pego um pequeno frasco e coloco o gás dentro de um pequeno frasco, ele vai ocupar a forma e o volume daquele frasco. Se eu solto ele no ambiente, ele vai ocupar todo o volume do ambiente e a forma de onde ele estiver. Então, no estado gasoso, volume e forma são variáveis. Então, essa é a organização molecular dos estados físicos, do sólido, do líquido e do gasoso. Agora, vamos lembrar aqui, ó, as mudanças de estado físico. Quando eu passo do sólido para o líquido, por exemplo, eu estou diante de uma transformação que é chamada de fusão. Do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Do líquido para o gás ou vapor, eu chamo de vaporização. Aí, ó, vejam bem. Qual que vocês acham que é a diferença de um gás para um vapor? Alguém sabe? Por que gás ou vapor? Qual é a diferença de gás para vapor? A velocidade, professora. É mais ou menos assim, ó. Vejam bem, se eu pego uma água e boto lá no fogo, a água no estado líquido, eu boto no fogo, ela vai evaporar, não é isso? Então, se ela vai evaporar, eu estou diante de um vapor de água. Então, se eu mexo só na temperatura, eu só estou mexendo na temperatura, a pressão continua sendo ali a pressão ambiente. Então, eu chego num estado vapor. Para chegar num gás, eu preciso mexer tanto na temperatura quanto na pressão. Então, para ser gás, eu preciso mexer nas duas variáveis. E para transformar do estado líquido para o vapor, eu posso mexer apenas na temperatura. Aí eu já consigo chegar no vapor de água, por exemplo. Entendeu? Então, para ser gás, eu tenho que mexer na pressão e na temperatura. E vapor, eu mexo apenas na temperatura. Aí, essa é a diferença de um para o outro. Aí, ó, a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso ou vapor. Aí eu tenho 3 tipos. Eu tenho a evaporação, a ebulição e a calefação. Qual que é a diferença? Ó, evaporação é a evaporação que é bem lenta, que ocorre na superfície do líquido. Por exemplo, se eu pegar uma roupa, colocar no varal para secar, eu nem estou agitando, nem tem surgimento de bolha, nem nada. A roupa está molhada e lá no outro dia eu vou recolher e ela está seca. Então, essa é a evaporação, que é uma vaporização bem lenta. Aí eu tenho a ebulição, que é uma vaporização mais rápida, que o líquido está sendo agitado e aparecem bolhas. Então, se eu boto uma água no fogo, por exemplo, a água vai entrar em ebulição, porque eu tenho o aparecimento de bolhas e vai ser uma vaporização mais rápida do que a evaporação. E a calefação é quando é muito rápida, ó, com gotas de líquido pulando em contato com uma superfície ultraaquecida. Por exemplo, se eu tenho lá uma churrasqueira e jogo água, vocês vão ver que a água some instantaneamente, porque a superfície está muito aquecida. Então, a evaporação é a que é bem lenta, que é natural. A ebulição é, por exemplo, se eu colocar uma panela com água no fogo. E a calefação é se eu jogar água numa churrasqueira, que é instantânea, que aquele líquido vira vapor. Então, eu tenho esses 3 tipos de vaporização. Aí, aqui, ó, eu tenho a passagem do gás ou vapor para o estado líquido, certo? Que eu chamo de liquefação ou condensação. E tenho a passagem do sólido para o gás ou vapor e do gás ou vapor para o sólido, que eu chamo de sublimação. Então, eu tenho essas mudanças de estado físico. É importante que vocês conheçam. Quando a gente for aprender termoquímica, por exemplo, vocês vão ver que as mudanças de estado estão associadas a um processo endotérmico, a um processo exotérmico. Então, é bom que vocês conheçam como é a passagem de cada uma desses estados físicos, certo? Vamos ver agora o diagrama de mudança de estado físico. A gente já sabe quais são as mudanças de estado, agora vamos ver como é que funciona num diagrama. Eu vou mostrar para vocês 4 situações. Uma substância pura, uma mistura comum, uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica. A gente vai ver quais são os diagramas para essas 4 situações diferentes. Percebam que a primeira mudança de estado que a gente vai ver
é para uma substância pura. Nesse caso aqui, eu estou mostrando o diagrama da água pura. Ó, percebam que a temperatura vai ser 1 atm, certo? A pressão vai ser 1 atm e a temperatura está variando aqui, ó. Qual é o ponto de fusão da água, né? 0 graus Celsius. Então, percebam. Se eu tiver abaixo dessa temperatura, ó, abaixo de 0, a água vai estar sempre no estado sólido. Se vocês botarem lá no congelador uma cuba de água, vai sempre ficar no estado sólido, porque a temperatura é abaixo de 0 graus Celsius. Então, abaixo de 0, eu vou ter o estado sólido. Em 0, eu vou ter uma mistura aqui, ó, de sólido mais líquido, porque os dois processos ocorrem a 0 graus, tanto do sólido para o líquido, como do líquido para o sólido. Então, a 0 graus, essas duas fases coexistem aqui, o sólido e o líquido. Se passou de 0, eu tenho o estado líquido aqui, ó. Então, entre 0 e 100, a água vai estar no estado líquido. Já em 100, coexistem dois estados também, que são qual? Líquido e vapor. Então, passou de 100, a água vai estar só no estado vapor. Então, só recapitulando. Eu sei que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então, abaixo do ponto de fusão vai ser sólido. No ponto de fusão, vai coexistir aqui o sólido mais líquido. Passou desse ponto, a água está no estado líquido. Chegou no ponto de ebulição, vai coexistir o estado líquido mais vapor. Passou dos 100, eu vou ter só água no estado vapor. Então, esse é o diagrama de mudança de estado físico para água pura. Por exemplo, se a gente for pegar uma água pura em temperatura ambiente, qual é a temperatura ambiente? É 25 graus. Qual é a temperatura da água? A gente encontra água em que estado físico, normalmente? No estado líquido, porque, ó, em 25 graus, que é aqui no meio, que é a nossa temperatura ambiente, a água se encontra no estado líquido, certo? Já se eu coloco no congelador, que é uma temperatura aqui abaixo de 0, ela vai estar no estado sólido. Se eu vou ferver minha água, deixei ferver a água, passou de 100 graus Celsius, eu só vou ter água no estado vapor. Então, eu tenho esse diagrama. Percebam que aqui, ó, a temperatura não altera. Lembra que eu falei que para substâncias puras, as transformações mantêm a temperatura constante. Ó. Então, o ponto de fusão vai ser sempre 0 para a água e o ponto de ebulição vai ser sempre 100. Vocês vão ver que para misturas, isso aqui não é uma linha reta, porque não é constante, ó. E agora eu estou diante de uma mistura comum. Água mais açúcar, ó. Eu tenho aqui a mudança, nesse intervalo aqui, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Então, percebam que não é uma linha reta como era na substância pura. Aqui eu só tinha uma temperatura, que era 0 graus. Já na mistura, eu tenho uma variação de temperatura, onde essas fases coexistem, sólido mais líquido. Então, aqui embaixo eu tenho só estado sólido dessa mistura. Aqui eu tenho um intervalo, onde esse intervalo de temperatura que coexistem as fases sólido mais líquido. Eu tenho aqui essa parte que é só líquido. Eu tenho esse outro intervalo, onde eu tenho líquido mais vapor. E passou dessa temperatura, eu tenho só vapor. Então, na substância pura, isso aqui é uma linha reta, é apenas uma temperatura. Já na mistura, isso aqui é uma variação de temperatura. Aí eu tenho as misturas eutéricas. Ô, professora, O que é que acontece nas... Oi? eu teria uma dúvida, e desculpa pelas perguntas assim elaborantes. Pode O falar. zero absoluto, ele é 200, é menos 273, né? Eu Isso. gostaria de saber, parece que quando ele chega no zero absoluto, eu gostaria de saber se é porque não tem atividade nas partículas, ou é porque eles têm uma aproximação muito grande entre um Na e outro. verdade, assim, o zero absoluto é muito difícil da gente chegar nessa temperatura, certo? Que se você vê, ó, chegar em menos 273, então é uma temperatura muito difícil de chegar. Então, as partículas naquela condição lá nem sequer conseguem se movimentar mais, de tão negativo que está. Então, a gente chama de zero absoluto porque não tem atividade molecular em uma temperatura tão baixa. Pouquíssimas substâncias conseguem chegar naquela temperatura, sem sofrer algum tipo de degradação. Então, é zero absoluto justamente porque a gente é um estado que é difícil de alcançar
e quando alcançado já fez alguma modificação não interessante para a minha substância. Por isso que a gente chama de zero absoluto. Mas é muito difícil a gente ter uma substância que chegue numa temperatura tão baixa sem sofrer algum tipo de modificação. Ok, obrigado. Deu para entender? Claramente. Muito bem. Aí agora vamos ver, ó. A gente viu substância pura, essa linha daqui é reta. As misturas comuns, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição variam. Aí eu tenho as misturas eutéticas. Ó. Nas misturas eutéticas, o ponto de fusão é uma temperatura constante, já o de ebulição varia. Então, essa é uma mistura eutética. Ó. Veja que aqui eu tenho estado sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, é uma temperatura constante. Aí aqui eu cheguei no líquido, quando é líquido mais vapor, varia. Então, mistura eutética, eu tenho uma temperatura que é fixa e uma que varia, certo? Então, essa temperatura daqui muda. Ó, o ponto de ebulição é variável nas misturas eutéticas. Um exemplo de uma mistura eutética é a solda, que é uma liga metálica formada por 62% de estanho e 38% de chumbo. Então, essa é uma mistura eutética. Aí a gente tem as misturas azeotrópicas. Essas daqui, ó, se vocês observarem, é justamente o contrário das eutéticas. A temperatura de fusão varia, já a temperatura de ebulição é constante. Um exemplo de uma mistura azeotrópica, eu tenho álcool a 96%, que é 96% de etanol e 4% de água. Deu para entender qual é a diferença dos diagramas de uma substância pura, de uma mistura comum, de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica? Deu para vocês identificarem? Sim. A diferença basicamente é aqui, né? Na substância pura, tanto a temperatura de ebulição como a de fusão são constantes. Nas misturas comuns, as duas são variáveis. Nas misturas eutéticas, a ebulição varia. E na mistura azeotrópica, a temperatura de fusão varia. Então, essa é a diferença entre esses tipos de substância. Agora eu vou colocar... Eita, meu Deus, já coloquei. Mas no caso assim, só seria constante na substância pura água ou em qualquer substância pura seria constante? Em qualquer substância pura, em qualquer uma. A água foi só o diagrama que eu coloquei porque são valores que vocês conhecem. Mas qualquer substância pura vai ser constante, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Do mesmo jeito que em qualquer mistura comum, esse aqui vai ser variável. Algumas exceções é que são as misturas eutéticas e as azeotrópicas, mas a maioria das misturas se comportam daquela forma comum, que varia tanto a ebulição quanto a fusão. Agora, deixa eu botar umas questões aqui para vocês me dizerem qual é a resposta. Ó. Em qual das sequências a seguir estão representados um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Em qual desses aqui vocês acham? Vamos ver aqui a letra A. Esse aqui já não é um elemento químico, né? Um elemento químico é um sozinho, assim. Então, H2 já não é, já seria uma substância simples. A letra A já não é. A letra B, o nitrogênio é um elemento químico? Correto. Aí aqui eu tenho uma substância simples. Substância simples, ela é formada por apenas um elemento, né? Então, a B também já não é. A letra C, um elemento químico, o cloro. Então, esse aqui é um elemento. Uma substância simples, eu estou diante de uma substância simples, eu só tenho nitrogênio aqui, eu tenho 2 nitrogênios, mas é apenas um elemento. E uma substância composta, HI, o ácido iodídrico. Então, a letra C seria a resposta correta. Eu tenho um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta. Seria a letra C a resposta correta. Esse aqui, ó. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Qual seria o sistema? Ó, eu tinha lá um copinho com areia e açúcar e coloquei água dentro. Como é que vai ficar esse meu sistema no final? Vai ficar homogêneo ou heterogêneo e eu vou ter quantas fases? Heterogêneo e trifásico. Ó, eu vou pegar, eu coloquei água em excesso. Vocês vão ver que a gente vai aprender coeficiente de solubilidade. Tem uma quantidade máxima de açúcar que uma determinada quantidade de água consegue dissolver, certo?
Então, esse conceito de coeficiente de solubilidade a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver as soluções. Se eu falei aqui que eu coloquei excesso de água, quer dizer que eu consegui dissolver todo esse açúcar. Então, o açúcar ficou todo dissolvido na água. E a areia não dissolve na água, ela fica no fundo. Então, eu vou conseguir ver a fase areia no fundo e vou conseguir ver uma outra fase que vai ser a água misturada com o açúcar, certo? Então, eu consigo ver a fase areia e a fase água mais açúcar. Eu consigo ver duas fases. Então, é um sistema bifásico. Eu consigo ver apenas duas fases, certo? Eu tenho 3 componentes, mas eu consigo ver duas fases. E o sistema é heterogêneo, né? Porque eu consigo ver duas fases. Deu para entender? Sim. Sim, sim. É porque não alcançou o limite de solubilidade. Isso. Assim como eu disse que coloquei excesso de água, então quer dizer que todo o açúcar foi dissolvido. Mas se eu colocasse pouca água, poderia ser que uma parte do açúcar não dissolvesse. Aí eu teria 3 fases. Eu teria uma fase com areia, uma fase com açúcar e uma fase de água dissolvida com um pouco de açúcar. Só que como eu coloquei água em excesso, eu considero que todo o açúcar foi dissolvido. Professora. Aí aqui, oi. Então, mais uma pergunta. Pode falar. Do chat aqui, muito interessante, da Érica. Ela falou assim, professora, é só uma curiosidade fugindo um pouquinho. Por que o sabão em pó fica quente em contato com a mão? Então, é justamente pelo fato das reações químicas. A gente vocês vão aprender que tem substâncias que são exotérmicas, que são endotérmicas. Então, se a gente pega o sabão e ele junta com o calor da mão, que é uma parte meio água, então ele tende a liberar calor. Então, é o tipo de reação. Vocês vão ver que tem situações que a gente dissolve, que fica quente, que esfria, que esquenta. A gente vai ver tudo isso em termoquímica. Então, é pelo tipo de reação química que está acontecendo. Se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Aí tem substâncias que aquecem e tem outras que você sente que a mão está ficando fria. Aí tem umas que pegam o calor da sua mão e tem outras que liberam calor. Aí depende se é exotérmica, se é endotérmica, entendeu? Aí são essas sensações que a gente vê na prática, de resfriamento ou de aquecimento. Depende se a reação é exo ou endotérmica. E outra pergunta que agora a senhora falou aí, e eu lembrei. Igual, por exemplo, meu pai, ele tem uma pomada que quando... Não é uma pomada, é tipo aqueles gels para dor assim no corpo, que a pessoa faz uma massagem e tal. E, tipo assim, é uma coisa que eu sempre pensei muito, igual ele, quando você encosta, né, na pele e tal, tem aquela sensação de refrescância muito, muito forte. Isso é uma reação química? Eu sempre tive curiosidade de saber sobre isso. Então, tem alguma substância ali naquela composição que libera algum tipo de gás, então a gente já está diante de uma reação química, com desprendimento de gás. E provavelmente, se você sente que está ficando frio, é porque a reação é exotérmica. Aí a gente sente que fica frio, a gente às vezes sente que fica quente, às vezes sente que fica frio, mas é uma reação química. Se você sente mudando e tem uma liberação, você passa a pomada, daqui a pouco você não vê mais nada. Você passou uma camada de pomada, daqui a pouco não tem mais nada. Então, aconteceu uma reação química ali. Uma parte seu organismo absorveu e outra foi liberada em forma de gás. Então, é uma reação química que ou libera ou absorve calor, a depender se fica quente ou se fica frio. Mas é uma mistura, fica meio que quente e aquela coisa é frio, é tudo junto, é muito esquisito. E você vai ver, é porque vocês não vão conseguir ver a prática de fato, mas vocês vão ver no laboratório virtual que a gente consegue, alguns a gente sente, como esses casos, por exemplo, de sabão, de pomadas, vocês vão ver que algumas reações a gente sente ficar quente ou fria, outras a gente consegue visualmente ver um desprendimento de gás, consegue ver um aumento de volume. Então, é muito interessante que a gente consegue ver na prática o que é que acontece. Por exemplo, a gente, quando vai dissolver um comprimido efervescente, não sei se vocês já devem ter visto essa prática até mesmo no ensino médio. Se a gente pega um efervescente e bota num copo de água gelada, demora muito mais para dissolver do que se eu coloco em água em temperatura ambiente. Por que isso acontece? Aí a gente aprende na cinética química. Por que a temperatura vai influenciar na solubilidade de um comprimido? Aí a gente vai aprender tudo isso, para vocês verem como é que influencia. Se eu quero dissolver mais rápido, eu vou botar em temperatura ambiente. Se eu quero que dissolva mais devagar, eu vou botar na água gelada. Isso tudo é cinética química. Aí essa parte de reações endo ou exotérmicas já é a parte de termoquímica. A gente vai aprender tudo isso. Certo?
Mais alguma dúvida? Beleza, prof. Obrigada, viu? Podem falar, pode perguntar. Agora vamos lá. Ó, o oxigênio, que é fundamental à respiração dos animais, e o ozônio, que é o gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas da luz solar, diferem quanto? Lembram que a gente viu lá a alotropia? Então, qual é a diferença entre o oxigênio e o ozônio? Qual dessas aí vocês acham que é a alternativa correta? Eles diferem em relação ao número atômico dos elementos que os formam, a configuração eletrônica dos átomos que os compõem, aos números de próton dos átomos que entram em suas composições, ao número de átomos que compõem suas moléculas, a natureza dos elementos químicos que originam. Qual seria a alternativa correta? A letra D? Acho que é a letra C. Não? Ó, vejam bem. O número de átomos, né? A gente tem oxigênio e oxigênio, O2 e O3. Então, a configuração eletrônica do oxigênio é a mesma, não muda. O número de prótons do oxigênio é o mesmo, também não muda. A natureza do elemento químico é oxigênio, oxigênio não muda. O número atômico do elemento oxigênio é o mesmo. Então, de fato, o que muda é o número de átomos que compõem. Um tem 2 oxigênios e o outro tem 3 oxigênios. Então, seria a letra D. Isso mesmo. A única diferença é o número de átomos que compõem as suas moléculas, porque o elemento oxigênio tem a mesma característica para os dois. O que muda é que um tem 2 oxigênios e o outro tem 3 oxigênios, certo? Certo. Certo. Eita, meu Deus, eu boto a pergunta e já a resposta. Ó, os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em 2 grupos, as substâncias puras e as misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. Aí eu quero que vocês digam se é verdadeiro ou falso, baseado nos conceitos que a gente viu de substâncias puras e misturas. Eu não sei se na época de vocês já tinha isso, mas na minha época a primeira bolinha era verdadeira e a segunda era falsa. Vocês viram isso em alguma vez na vida? Quando a gente vai responder. Essa primeira Nunca bolinha, nem vi. É o quê? Nunca nem vi. Nunca vi, não. Ai, que horror. Mas é assim, a resposta eu vou botar aqui para vocês. A primeira bolinha quer dizer que é verdadeira e a segunda quer dizer que é falsa. Ó, o ar, isso aqui é da época que eu fazia vestibular, era desse formato. O ar atmosférico é uma substância pura. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. O ar atmosférico é composto por uma Falso. centena de gases, né? Então, ele é uma mistura homogênea. Então, é falso. Ó, marquei a bolinha de cá porque é falso. A água é uma substância simples. Falso, né? Falso. Falso, né? A água é H2O, então ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Ela é uma substância composta. Então, é falso também. O sangue é uma mistura. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdade. Verdadeiro, o sangue é uma mistura. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? É Verdadeiro. falso porque são a mesma falso. substância. É só que verdadeiro, o né? número- Eles são substâncias distintas. Eles são formados pelo elemento oxigênio, mas são diferentes. Um é o O2 e o outro é o O3. Então, são distintos, apesar de ser formado pelo mesmo elemento. São alótropos, mas são substâncias distintas. Ó, a matéria que tem 3 tipos de moléculas é uma substância composta. Ó, eu tenho uma matéria e ela tem 3 tipos de moléculas. É uma substância composta, essa matéria? Se eu Não, tenho 3 Verdadeiro. tipos de moléculas, eu estou diante de uma substância ou eu estou diante de uma mistura? É de uma mistura. Diante de uma mistura. Então, ela não é uma substância composta, ela é uma mistura. Pode ser uma mistura homogênea, pode ser uma mistura heterogênea. Mas se são 3 tipos de moléculas, eu já estou diante de uma mistura, certo? Vamos ver esse aqui agora. Ó. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Qual é o tipo de transformação que está ocorrendo? Transformação física. Uma pedra de naftalina. Ela está ali no estado... Isso, ela está no sólido e vai para o gasoso. Então, eu estou diante de uma sublimação. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Uma vasilha com água deixada no freezer.
Solidificação. Solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Vaporização. Função. Fusão. Vaporização. Ó, se eu pego uma vasilha com água e coloco no fogo, tá virando o estado vapor, então é vaporização. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, se eu estou do estado sólido para o estado líquido, eu estou diante da fusão. Então, qual seria a letra correta? Então, acho que eu botei a resposta errada. É para ser a letra A. Ó, uma pedra deixada no armário é sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer é solidificação. Uma vasilha com água deixada... Letra A. É a vaporização, é a letra A. Eu marquei errada, viu? Vocês corrijam aí quando for estudar. E o derretimento de um pedaço de chumbo é fusão. É o quê? Tinha ficado na prova por uma troca de Deixa resposta. eu corrigir isso aqui para vocês, quando forem estudar, não ver errado. E, professora, aproveitar que a senhora Pronto, saiu. agora está correto. É o quê? Eu acho que algumas pessoas caíram na internet e estão esperando aceitar elas. Eita, deixa eu achar aqui, viu? Por isso que é bom vocês entrarem com a conta da UFAL, que aí nem precisa aceitar, já entra automaticamente. Pronto, acho que eu aceitei quem estava querendo. A senhora vai fazer chamada, professor? Vou. Na verdade, eu não vou fazer chamada perguntando. Eu queria que vocês colocassem no chat o nome, que aí depois eu coloco, eu salvo, viu? Lá na frequência. Aí cada um assina com o próprio e-mail, o próprio nome, certo? Espera aí, acabar já. Vocês já estão cansados, né, de ouvir. Então, essa aqui a gente já fez, faltam só duas. Para colocar o e-mail e o nome, professora? Oi? Para colocar o e-mail e o nome? Não entendi. Não, só o nome. Estou dizendo, cada um coloca com o próprio e-mail, para eu ver que é a própria pessoa que está falando. Ah, sim. Não sei se você responde lá no chat, já fica com o nome. Pode botar só o nome mesmo, viu? Aí vocês assinam lá a frequência. Ó, essa tabela aqui, dada essa tabela, eu tenho o cloroforme, aí tem ponto de fusão e ponto de ebulição, tem o fenol e tem o cloro. Eu quero que vocês me digam qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias nas condições ambientes. Ó, o cloroforme, ele tem ponto de fusão menos 63, ponto de ebulição 61. A 25, ele está em que estado? Líquido. Líquido, muito bem. Aí o fenol, ponto de fusão 43, ponto de ebulição 182. Então, a 25, ele está em que estado? Sólido. Muito bem. E o cloro, ó, ponto de fusão menos 101, ponto de ebulição menos 34,5. Então, a 25, ele está em que estado? Gasoso. Muito bem. Vocês entenderam muito bem os diagramas. Pronto, agora esse aqui. Vamos olhar rapidamente, ó. Com relação ao gráfico, indique as proposições verdadeiras. O gráfico representa o aquecimento de uma substância pura. Esse gráfico aqui é característico de uma substância pura? Sim. Perceba que aqui eu tenho estado sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui eu tenho líquido, líquido mais vapor e aqui vapor. Esse é de uma substância pura ou de uma mistura? Pura. Substância pura, né? Porque as temperaturas aqui, ó, de fusão e de ebulição são constantes. Então, verdadeiro. O ponto de fusão é 85 graus. Qual que é o ponto de fusão? 10. Não, aqui 10 20. é onde ele começa no diagrama, né? Aí essa daqui é a temperatura de fusão, que seria 20. 20 graus. Então, 85 20. seria o de ebulição. Então, esse tá falso. O ponto de solidificação da substância é 20 graus. O de solidificação é 20. Ó, lembram que processos opostos estão na mesma temperatura. Aqui eu tenho estado sólido e estado líquido. Então, aqui acontece tanto a fusão quanto a solidificação. E aqui acontece tanto a vaporização como a ebulição. Então, eu tenho aqui, ó, 85 graus, os processos opostos, né? Do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. E aqui eu tenho do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Então, a solidificação é a 20 graus, verdadeiro. Na temperatura ambiente, a substância é sólida. Ó, a temperatura aqui está o 20, aqui está o 85. Aqui nesse meio, a temperatura ele vai estar o quê? A 25 ele vai estar o quê? Líquido. Líquido. Então, é falso.
Entre 35 e 50, ó, aqui é o intervalo A, aqui é o B, aqui é C, aqui é D, aqui é E. Cada um desses pontos corresponde a uma letrinha. Entre 35 e 50, que seria do D para o E, aqui, a substância forma um sistema bifásico. Aqui eu tenho duas fases. Não, só tem uma. Não. Eu tenho, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho líquido e tenho Líquido. líquido e vapor. Ó, aqui embaixo eu só tenho sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui eu tenho só líquido, aqui eu tenho líquido mais vapor e aqui eu tenho só vapor. Então, aqui eu tenho duas. Aqui eu tenho um sistema bifásico, aqui eu tenho líquido mais vapor, então tá verdadeiro. Tanto aqui o sistema é bifásico, aqui é sólido mais líquido e aqui é líquido mais vapor. Então, nessas temperaturas aqui, eu tenho um sistema bifásico. Ó, e essa outra aqui, vamos ver se vocês vão lembrar. Se o gráfico dado mostrasse apenas o intervalo AD, ó, o A é aqui, B, C, D. O D seria até aqui, até esse 35, até o tempo 35. Referente ao aquecimento de um sólido, nada poderíamos afirmar sobre a pureza. Se o gráfico só me mostrasse até aqui, eu poderia dizer se isso é uma substância pura, se é uma mistura, se ele mostrasse só até esse ponto? Professora, acredito que falso, porque se você não tem como ver a temperatura da ebulição, se é variável ou não, você não tem como identificar se é ou não. Então, assim, ó, se o gráfico mostrasse apenas o intervalo, nada poderíamos afirmar. Ele está dizendo que eu não posso afirmar se seria uma substância pura. Verdadeiro. Verdadeiro. Eu não poderia afirmar, né? Porque poderia ser que fosse uma mistura eutética, por exemplo, que esse aqui é constante, mas esse aqui varia. Então, se o gráfico parasse aqui, eu não poderia afirmar nada. Ele está falando a verdade. Para eu afirmar de fato que é uma substância pura, ele tem que me mostrar o gráfico completo, para poder facilitar. Certo? Deu para vocês entenderem bem essa aula de hoje? Alguém não entendeu nada? Achei tranquilo. Sim. Achei bem tranquilo, professora. Pronto, muito bem. Eu vou parar. Eita, já passou, não foi do tempo da aula? Chega. Eu vou parar a gravação agora, e vocês